E nesta aula eu vou falar sobre uma ferramenta que não poderia ficar esquecida nesse curso. É o Magicento. O Magicento ele é um plugin para PHP Storm. Só que ele é um plugin muito poderoso. Ele tem muitos recursos e, na verdade, eu confesso que nem eu mesmo conheço todos os recursos que ele possui. Alguns recursos bem interessantes que ele tem são as facilidades de autocompletar de classes, né, e métodos do próprio Magento. Ele consegue completar métodos, mesmo os métodos mágicos, ele consegue completar para a gente. Ele consegue completar métodos de helpers, mesmo os helpers que você mesmo criou, ou módulos que você criou. Além, é claro, de criar a estrutura inteira de módulo para você. Então, no menuzinho aqui do Magicento, a gente consegue, por exemplo, fazer um rewrite de classe, ou mesmo criar um novo módulo. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, dar um create module, e ele me abre um diálogo, perguntando onde que eu quero criar o módulo, em qual code pool, se é local, se é community. Ele já nem deixa eu criar erroneamente no code pool core. Então eu posso vir aqui e criar um novo módulo. Então eu posso, por exemplo, criar aqui o Ricardo Martins, módulo de teste. Eu coloco aqui a versão do meu módulo que eu vou criar, por exemplo. Se o meu módulo tem ou não alguma dependência de outro módulo, ou de um ou mais módulos, eu posso selecionar mais de um. Enfim, ele é bem completo. E eu ainda falo quais são os tipos de recursos, os tipos de recursos mesmo, né, que eu vou utilizar no meu módulo. Se eu quero que ele crie também para mim os módulos, os helpers e os blocos, se eu vou ter um installer ou não. Então, se eu simplesmente der um OK aqui, ele vai criar para mim todo o meu XML com uma estrutura básica de módulo, de bloco, de helper, bastando apenas eu entrar lá nos meus módulos, né, dentro de cada uma dessas pastas e criar novos arquivos. E claro, ele ainda vai fazer o autocomplete para mim. Então, se vier aqui no data, por exemplo, ou criasse um novo helper aqui dentro, por exemplo, um new php file, né, eu colocar aqui um test.php, eu já consigo ter aqui um autocomplete de qual tipo com o nome da classe, né, com o nome da classe seguindo a estrutura de diretórios, que é o nome padrão do Magento. Ele ainda me sugere, ele tem autocomplete aqui para me dar quais são as sugestões de classes, né, que eu posso utilizar. Ou principalmente no caso como é um helper, né, ele já estende para mim o Magic Core Helper Abstract. Eu posso ainda... E como eu disse, ele tem um autocomplete muito poderoso. Vou mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, Magic Get Singleton, ele já está completando para mim, tá vendo? Então eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, catalog barra product, por exemplo. E ele já vai me completar com os métodos do catalog product, ok? Então eu consigo... é muito fantástico. O Magicento, na verdade, eu acho que é uma das melhores ferramentas, ou uma das mais facilitadoras que nós temos. Entre outros recursos, ele ainda tem a reescrita de classe. Então, portanto, se eu estiver aqui dentro de uma classe específica e eu gostaria de sobrescrever essa classe ou um método dela, eu posso simplesmente vir aqui no rewrite class dele, dizer qual é o módulo que eu quero que ele faça esse rewrite, e ele já vai criar para mim a nova classe, já colocando lá no config do módulo, né, o rewrite correto, né? Então, aqui ele já foi lá e já criou aqui o meu rewrite, ou seja, eu não preciso ficar me preocupando, tentando lembrar como é que isso funciona, como é que é a parte que faz o rewrite, etc. É muito importante que você saiba o que você está fazendo também. Tá? Ele é uma ferramenta muito boa, mas ele pode sim carregar sujeira no seu código. Então é importante que você saiba o que você está fazendo, para que você não deixe coisas jogadas aí à toa e parecer, digamos, um sobrinho, certo? Entre outras coisas, a gente tem aqui a parte do Toggle Template Hints também, que é um recurso que você deve utilizar bastante, só que você faz isso pelo admin. Com o Toggle Template Hints eu consigo habilitar as dicas de template da minha loja, né, de forma super rápida. Então, olha só, com apenas 2 cliques, digamos assim, eu já consigo ativar as template hints da minha loja. Ativar, bem como desativar também. Então, aqui eu já desativo as template hints. Enfim, a lista completa de recursos do Magicento, que, como eu disse, nem eu mesmo conheço todas, elas estão disponíveis no site da própria Magicento, do próprio módulo do Magicento, que eu vou deixar o link aqui também nessa aula, ok? Entre outras coisas legais, você ainda também tem o recurso também que eu uso bastante, que é o Evaluate in Magento. O Evaluate in Magento permite que eu execute um código PHP, dentro da estrutura Magento desta loja.
Então aqui, por exemplo, eu posso fazer um made get config, por exemplo, um get config específico para ver que valor que está setado, ou que valor que ele está enxergando na loja em determinado momento. Isso válido apenas para esta loja. Ele vai criar um arquivinho temporário PHP, numa pasta específica dentro do projeto, e ele vai executar esse código, né, para trazer para a gente o resultado. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa legal. Check Rewrite Conflicts, ele verifica para você também se existe algum conflito de rewrite de rotas. Então muitas vezes você faz um rewrite de um controller específico, porém outro módulo também faz um rewrite do mesmo controller. Então o Magicento ele consegue identificar os conflitos, né, que tem e te dar uma solução para como resolver esse conflito, né? Bom, aí tem a questão de cache normal, limpar cache, entre outras coisas. Mas o principal mesmo são os autocompletes, e que também tem autocompletes, ou também funcionam os autocompletes nos XMLs. Tanto nos XMLs de config, no System XML, ou mesmo em XMLs de layout. Dentro de PHTML também, enfim. Tem uma lista enorme de recursos, né, e de todas as funcionalidades do Magicento aqui no site da Magicento. Então olha só, a lista é grande, tá? Clicando aqui dentro de cada um, ele te mostra o que faz cada um e como que usa cada um dos recursos que tem no Magicento, ok? Como eu disse, nem todas as ferramentas são gratuitas, esse daqui é uma delas que não é gratuita, mas assim como o PHP Storm, a licença é válida por desenvolvedor. Ou seja, você compra a licença, ela é válida para você, não é válida para sua empresa, nem para outra pessoa, enfim, ela é válida para você. Tem a opção sim de você comprar para a empresa, mas enfim, o legal é que você pode ter essa licença como um desenvolvedor. Custa $29. Mas eu acho que vale cada centavo, tá? Eu acho que vale a pena você ter ainda aqui a versão trial, né? A versão experimental. Então, baixa ela, faz um teste, usa por um mês, eu quero ver você conseguir parar depois, tá bom? Então fica a dica aí, dá uma olhadinha no Magicento com carinho, porque vale muito a pena e poupa muito tempo, tá bom? Grande abraço, até a próxima aula.